Boa tarde, bem-vindo e bem-vinda a mais um pedacinho da nossa casa. Aqui é um ponto de parada quase que obrigatório para você sentar, relaxar e se esparramar no sofá, porque a cidade de hoje é bem convidativa. Já para aqueles aventureiros de plantão, nós vamos rodar e comer muito pó, sempre pertinho do verde, mas de um jeitão bem diferente. Em alguns trechos se confunde com a grande vizinha, mas saiba que aqui os filhos dessa terra vão te tratar como rei. Com a honra de suas raízes indígenas caingangues, o nome da cidade remete, na época, à abundância de cervos na região. E para os tempos atuais, a marca da cidade de Cambé, no Plug! Pra quem vive aqui pro Nortão Paranaense, jura de pé junto que estamos mostrando mais um pedacinho da cidade de Londrina. Pode parecer, porque Cambé está colada, inserida e misturada com a terra dos londrinenses. Por isso que para quem vive aqui, é tudo a mesma região. Só que não. Vamos lá, fazer esse recorte das riquezas das terras dos cambeenses. Viu, gente? Você que mora em Cambé, bora brilhar os olhos para mais essa cidade registrada pelo Plug. No mapa, na região norte, Cambé tá aqui, é colada a Londrina, mas tem história e raízes próprias. E dessa vez nós começamos a parte histórica da cidade de um jeito mais leve, mais fácil, com mais conhecimento, porque aqui no marco inicial tem exatamente um parque que pode somar pra gente toda essa história de vida de Cambé. É um ponto turístico ou é essa base de informação para quem quer saber um pouco de onde tem as raízes de Cambé? As duas coisas. O parque ele é o marco inicial da colonização da cidade de Cambé. É um ponto turístico porque reúne qualidades para receber as pessoas, para conhecer esse espaço e entender um pouco melhor da nossa história, mas também é uma base que é utilizada pelo Museu Histórico e pelas escolas para poder receber as crianças, para visitar, para conhecer um pouco mais da história dos nossos imigrantes e conhecer um pouco mais da importância de se preservar o meio ambiente, da mata, das árvores, dos animais. Ele foi inaugurado em 1985. Esta área aqui foi uma propriedade rural. Depois ela passou por um processo de ser uma parte industrial da cidade e nós depois adquirimos devido à importância desse espaço para a história da cidade. E tem uma mata que após a aquisição e a transformação do espaço em parque, nós fizemos um trabalho de recuperação dessa mata, porque ela havia sido degradada. Foi denominado Danzigerhof porque a Companhia de Terras construiu aqui, nesse local, uma hospedaria para abrigar os primeiros colonos que chegaram em janeiro de 32. E essa hospedaria era um pinho lascado, coberto com tabuinhas, igual a gente vê aqui nessa reprodução fotográfica, e eles ficaram abrigados aqui até que a Companhia de Terras construísse nos seus lotes as condições mínimas para eles poderem acessar os lotes. Cortaram forquilhas e colocaram no chão para fazer as camas, a divisão era um pano e tinha uma área de cozinha que era utilizada para você fazer as alimentações. Então, o Danzigerhof foi dado em alusão a um hotel muito luxuoso que ficava na cidade de Danzig, que é a procedência deles. Curiosamente, Danzig naquela época era uma cidade livre, ela não pertencia nem à Alemanha nem à Polônia. E então o contexto da chegada deles era essa vinda dessa cidade da Europa direto aqui para o norte do Paraná. A gente tem relatos de pioneiros nos depoimentos do Museu Histórico de Cambé que falam que eles tiveram muitas dificuldades, porque era muito diferente de tudo aquilo que eles imaginavam. Inclusive, quando eles chegaram, eles achavam que nem era o português que se falava aqui, que era espanhol.
Essa é uma área de patrimônio preservada. Então nós temos duas trilhas rústicas, uma maior, que dá 1.200 metros, e uma outra menor, para quem não tiver tanta disposição assim, com 600 metros. E a pessoa vai poder deslumbrar e ver a exuberância dessa área que hoje é preservada no nosso município. A gente tem o depoimento de pessoas que já viram cachorro do mato, capivara. Nós sabemos da existência de uma família de coati, além de pássaros de todas as suas espécies, né? Nós temos bastante pássaros aqui, até porque com o advento da preservação da área, a gente percebeu a vinda dos animais. O coati já se exibiu pra gente assim que a gente chegou, foi um fato inusitado, até porque você não tinha tido a chance de vê-lo pessoalmente assim. Eu sou uma das pessoas que ajudou a construir o parque, eu nunca tinha visto um coati, então vocês foram muito bem recepcionados. Bom, rapidinho a gente já chega aqui, que é o nosso ponto final, no braço desse rio, que na verdade ele foi surgindo devido ao assoreamento da região. Toda a nossa região ela sofre com essa questão e por isso a necessidade de todos de preservar os rios, as águas. E aqui dentro dessa mata a sensação de mais frescor, agradável, perfume, o silêncio, vem ensinar pra gente o valor dessa área. Depois da trilha, ou se a pessoa também não quiser fazer a trilha, é bacana que ela venha também para conhecer um pouco da homenagem que é feita aos pioneiros, porque tem duas casas muito interessantes que recontam um pouco da história aqui do local de Cambé. Quando foi previsto a construção do parque, uma outra preocupação que nós tínhamos era com as casas de madeira, porque a gente sabe que com a evolução aí, com o avançar das situações que acontecem no dia a dia, as casas de madeira vão perdendo o seu espaço. Então, na maneira que a gente conseguiu adquirir, a gente trouxe para cá, porque a intenção também de construir uma vila étnica aqui, com casas que representam a história desses imigrantes que chegaram no início. Então nós trouxemos essa casa, que é considerada a sede do parque, que é a casa da família Zifchak. Ela é uma casa que ficava na propriedade da família, ela foi adquirida, desmontada e montada aqui no parque como sede, mantendo as mesmas características da época em que ela foi construída. Uma curiosidade dela, como é que ela foi feita? Verdade que com uma árvore? A família narra em depoimento ao Museu Histórico que existia na propriedade árvores muito grandes, muito exuberantes, e o seu João Zifchak, que era o proprietário, ele tinha uma habilidade muito grande com madeira, e ele encontrou uma peroba muito grande lá, e em determinado momento ele transformou essa peroba em tábuas, e somente com uma peroba só ele conseguiu fazer a casa inteira. Eduardo, a segunda casa já chegou aqui de uma forma inusitada que parou a cidade, que é a casa da família Ticotes. Quando nós ganhamos essa casa, nós convidamos alguns carpinteiros e marceneiros para fazer uma avaliação. E eles chegaram à conclusão de que se desmontasse para montar aqui onde está o parque, ia ser uma coisa inviável, ia prejudicar demais a estrutura original da casa, porque essa é uma casa, Michele, que ela é de 1937. Então ela é uma das primeiras casas que foram construídas lá na parte urbana, diferente da casa Zifchak. Então nós descobrimos um senhor de Campo Mourão que ele fazia o transporte. Ele pediu para a gente desmontar a varanda e retirar o telhado, porque as telhas são muito pesadas e isso dificultaria demais. Levantou-se a casa, colocou em cima de um caminhão e trouxe aqui para o parque, onde ela foi recuperada e hoje ela é sede para eventos, para atividades. E o mais importante de tudo, da história dessa casa, é que ela foi construída por essa família, que é a família Coates, que
é uma família que fez parte do primeiro grupo de imigrantes que chegou aqui em janeiro de 32. Então nós temos o marco inicial, que é a chegada desses pioneiros, com uma casa que foi de uma família que chegou nesse grupo inicial aqui da cidade de Cambé. E isso acaba amarrando bem essa história dos imigrantes que vieram colonizar a nossa região. Dentro da casa a gente pode reparar um pé direito alto, um roda-teto amadeirado, totalmente diferenciado, e de um lado um pouco da fotografia de quem viveu aqui e um pouco da história para manter viva tudo isso aqui sem se perder esse contexto, essa história de força dos pioneiros. Uma forma que muito boa para a gente poder explicar para as pessoas como é que foi a nossa história. Quando você preserva, quando você conta e consegue na prática mostrar como era, você acaba fazendo com que o trabalho ele tenha a possibilidade de lograr mais êxito, né? Então, quando essa casa veio, ela hoje passou a ter uma função diferenciada daquilo que a princípio ela começou. Então, hoje ela é um espaço comunitário onde a gente traz as crianças, traz os adultos, traz todo mundo para conhecer, para poder entender o processo que se deu da nossa história e também para se utilizar dela. A pessoa pode entrar, pode participar de atividades. É você conseguir integrar essa residência e o parque no dia a dia e na vivência das pessoas. A gente também quer aprender um pouco mais. Agora eu te convido para apresentar uma outra parte que tem uma riqueza também, tanto quanto tem aqui. Mas agora o que nós vimos aqui é só um pouquinho. Lá no museu nós vamos ter muito, muito mais. Aqui é o Centro Cultural.